Minha boca carrega traços e algumas expressões. Quando comemoro um gol, quando tenho frustrações. Quando falo palavrão ou assovio de alegria. Quando mordo um picolé ou discuto com a família. E cê já se perguntou a força das palavras e o que você semeia quando sua boca fala. Não fale pra murmurar, fale pra agradecer. Se não for pra edificar, é melhor cê nem dizer. Quando pensa em murmurar, invejar, reclamar, permaneço em silêncio mesmo querendo falar. Minha boca quer cantar, minha boca quer gargalhar, minha boca quer gritar quando pensa em me calar. Boca grande, minha boca grande, nossa boca grande, fecho minha boca grande. Me observa quase todo instante pra não abrir errado essa minha boca grande. Minha boca carrega traços e algumas expressões. Quando comemoro um gol, quando tenho frustrações. Quando falo palavrão ou assovio de alegria. Quando mordo um picolé ou discuto com a família. E cê já se perguntou a força das palavras e o que você semeia quando sua boca fala. Não fale pra murmurar, fala. Gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Muito bom. Obrigado, Fred. Você que está pela primeira vez com a gente, é uma alegria te receber. Você que também não está pela primeira vez, é uma alegria te receber, tá bom? Outro dia alguém falou comigo, poxa, pastor, só é uma alegria para quem vem pela primeira vez? Não, óbvio que não. Mas quem vem pela primeira vez, a gente tem que... Muito bom, gente, começar mais uma série, né? Essa é uma série que vai ser desafiadora para todos nós. Eu costumo dizer que, pode ter certeza disso, que antes de vocês receberem, né, qualquer desafio por parte das nossas reflexões, eu passei a semana toda sendo desafiado a compreender e a também praticar, enfim. Então é isso, mês de março, a gente vai passar todo esse mês conversando um pouquinho sobre esse tema, minha boca grande, e toda a nossa reflexão ao longo desse mês tem por base um versículo que se encontra em Provérbios no capítulo 18, versículo 21, que diz assim: a língua tem poder para trazer morte ou vida. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Ou seja, aquilo que nós falamos, as nossas palavras, elas podem gerar em quem as ouve morte ou vida. Quando nós falamos, nos comunicamos, eu já queria começar te desafiando a compreender isso, que aquilo que as pessoas escutam quando nós falamos com ela pode, de alguma maneira, gerar essas duas realidades, realidade de morte ou realidade de vida. Então, meu Deus, como isso é sério. Quando eu leio um Provérbios desse, eu penso, como é sério aquilo que eu falo. Como é sério essa questão da minha comunicação, da forma como eu me comunico, da forma como eu me expresso, da forma como eu trato alguém, da forma como eu converso, enfim. O tempo todo nós estamos falando, né? Eu não vou dar dados de nenhuma pesquisa a respeito disso, porque eu já descobri que não é real a pesquisa que diz que as mulheres produzem mais palavras do que os homens. Não é verdadeira. Fato é que todos nós falamos muito. Todos nós nos expressamos, né? Experimente ficar sem poder falar, você vai ver como isso é agoniante. Então, por isso, ao longo desse mês, nós vamos refletir sobre esse assunto. Como nós temos utilizado as nossas palavras? O que as nossas palavras têm gerado? Eu quero começar a nossa reflexão de hoje não perguntando quem aqui já foi ferido ou violentado por palavras. Sabe por que eu não vou perguntar isso? Porque todos nós já fomos. Todos nós já fomos feridos por palavras de alguém. Não é verdade? Alguém aqui nunca passou por isso? Acredito que não, todos nós. Todos nós já vivenciamos em alguma ocasião o fato de sermos machucados por palavras, né, que alguém falou com a gente. Sei lá, talvez um chefe seu, talvez um amigo, enfim. É fato que todos nós já passamos por momentos assim, em que palavras nos feriram. Então eu não vou te perguntar se você já viveu essa situação.
Mas eu quero começar te fazendo a seguinte pergunta: você tem consciência de que você já foi violento ou já foi violenta por meio das suas palavras? Você tem consciência que por meio das suas palavras alguém se feriu? Okay? Alguém foi violentado, no sentido de sofrer uma violência, de se ferir por meio das suas palavras? Na mesma rapidez e agilidade que a gente deveria, ou que a gente responde, o fato de nós já termos vivenciado isso em nós também deveríamos responder que nós já violentamos alguém, ferimos alguém por meio das nossas palavras. E aí, o que é mais complicado com relação a esse assunto é que na maioria das vezes, ou muitas vezes, essas pessoas que nós ferimos com as nossas palavras, que nós violentamos com as nossas palavras, são as pessoas que nós dizemos amar. Muitas e muitas vezes as pessoas que sofrem com a violência da forma como nós falamos com elas são as pessoas que nós dizemos que amamos. Eu não sei, eu fiquei pensando nisso ao longo dessa semana, falei, isso não faz sentido. Como eu posso dizer que amo uma pessoa? Eu amo minha filha, eu amo minha esposa, eu amo meus pais, eu amo amigos. E é verdade, muitas e muitas vezes eu sou violento na minha maneira de falar com essas pessoas que eu digo que amo. Isso precisa gerar crise na minha vida e também na sua vida. A gente não pode lidar com isso de forma natural. A gente não pode lidar naturalmente e corriqueiramente com o fato de que alguém que, se eu não tiver mais na minha vida hoje, vai me fazer muita falta, esse alguém muitas vezes é alvo da minha violência enquanto eu falo com essa pessoa. Eis uma possível solução. Eu quero apresentar para vocês nessa noite uma possível solução com relação a isso. E a possível solução que eu quero trazer para vocês é o que é chamado de comunicação não violenta. Um grupo de pesquisadores na área da psicologia, liderados pelo Dr. Marshall Rosenberg, desenvolveu o que nós chamamos, ou o que é conhecido como comunicação não violenta. Okay? E lendo o livro, eu fui vendo que de fato o que é proposto, okay, por esses autores, mais especificamente pelo Dr. Marshall Rosenberg, que é chamado de comunicação não violenta, é uma boa solução para esse problema. Eu diria que não apenas é uma boa solução para esse problema, mas é uma possível solução para esse problema. E lendo, pesquisando acerca da sua tese, do que ele desenvolve com relação a isso, ele diz, a partir da sua observação com respeito a pessoas que são violentas em sua maneira de falar, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: por trás de todo comportamento existe uma necessidade. E ele está se referindo a esse comportamento com relação a sermos violentos com as nossas palavras, com a forma como nós falamos com alguém. E ele diz: por trás disso existe uma necessidade. Todo ato violento é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida, é o que ele vai dizer. Todo ato violento, okay? Então, todas as vezes que eu sou violento com as minhas palavras, o que está por trás disso, de acordo com a sua tese e o que ele pesquisou, é que existe alguma necessidade não atendida. Okay? E então nós nos expressamos de forma violenta. A partir disso, desse entendimento de que reações violentas expressam uma necessidade não atendida, muitas vezes, ele então elabora 4 passos para o que ele chama de comunicação não violenta. 4 passos, 4 dinâmicas, ok? Primeiro, dinâmica, observar. Depois, identificar sentimentos. Depois, reconhecer necessidades. E por último, saber pedir. Deixa eu explicar um pouquinho isso. Quando ele fala acerca de observação, o que ele está dizendo é o seguinte: observar é olhar para a situação de uma forma neutra, com atenção, com interesse, sem o impulso de querer falar.
Porque é isso que acontece com a maioria de nós, né? Quando nós precisamos nos expressar, principalmente reagindo a algo, nós não temos uma tendência natural de... Deixa primeiro eu observar o que está acontecendo. Por quê? Porque nós somos impulsivos. Nós já queremos ir para o último, pedir, falar. Quando ele diz aqui pedir, não necessariamente é fazer um pedido, mas é me expressar. Já viu como a gente tem dificuldade de ouvir? É mais fácil falar. Na verdade, a gente tem, na maioria das vezes, o costume de... A pessoa começa a falar e a gente já tem o que falar para ela. Por isso que há quem diga que mais difícil do que falar é saber ouvir. Então, o que ele propõe dentro da sua metodologia é que, primeiro, antes de falar, antes de se expressar, antes de pedir algo, nós precisamos aprender a observar. Observe. Okay? Por mais difícil que seja, independente do que a pessoa veio falar com você, você tem que dar um tempo. Observe. Depois, o segundo passo, após a observação, é identifique os seus sentimentos. Ou seja, daquilo que veio, daquilo que você ouviu, saiba identificar os sentimentos que estão em você. Por exemplo, dependendo do que falam comigo, o primeiro sentimento que vem é raiva. Mas isso só acontece comigo. E ele diz... Você precisa observar, e antes de falar, você precisa identificar o seu sentimento. O que é que você sentiu quando aquela pessoa veio falar tal coisa para você? O que você sentiu? Ele diz, você precisa identificar isso, você precisa saber o que você sentiu. Foi raiva, foi sentimentos violentos, foi ira, foi indignação. O que é que você sentiu? Depois... Primeiro, deixa eu colocar uma fala dele com relação a isso aqui. Olha que interessante, ele diz assim, o nosso repertório de palavras para rotular os outros costuma ser maior do que o vocabulário para descrever claramente os nossos estados emocionais. Uau! Ele diz assim, nós temos um repertório montado para falar para o outro algo, né? Para falar do outro. Muito maior do que um vocabulário para descrever claramente os nossos estados emocionais. Ou seja, quando você está ali num ambiente de tensão, de diálogo e etc., o que ele está dizendo é, você tem um vocabulário muito maior, um repertório muito maior de palavras para já falar para o outro com relação ao outro, do que para identificar você. O que aquilo está gerando em você? Quais são os sentimentos que aquilo está gerando em você? E aí ele diz, depois de você então identificar os seus sentimentos, reconheça as suas necessidades. O que é que você quer falar então? A partir disso, o que é que você quer expressar? Quais são as necessidades? E aí por fim ele diz, você então agora está pronto para pedir. Agora você está pronto então para se expressar. Ele diz, fazendo isso você vai diminuir muito a possibilidade de você ser violento com as suas palavras. É muito interessante, você pode ler o livro, eu tenho esse aqui, mas ele tem um outro, onde ele vai explicar toda metodologia, enfim, tudo que está por trás disso. Então, realmente, trata-se de uma possível solução, okay, para esse problema real de sermos violentos em nossa maneira de falar com o outro. Realmente trata. Realmente é uma possível solução. Seja com relação a você pedir algo, seja com relação a você reagir de forma verbal a algo. Mas a questão é, o que falta para que essa solução passe de possível? Preste atenção nisso. O que é que falta para que essa solução passe de possível para uma transformadora solução? Para uma solução que transforme a nossa maneira de sermos violentos com relação às nossas palavras. E eu diria, o que falta é a gente refletir com maior profundidade o problema que está por trás disso. O problema que está por trás disso. Por que nós somos assim?
Por que quando eu pergunto se alguém aqui já foi violento na sua forma de se expressar, ninguém tem coragem de dizer, eu nunca fui? Pastor, eu tenho convicção, nunca ninguém foi ferido por minhas palavras. Alguém pode dizer isso? Por favor, se você pode dizer isso, pode falar. Eu não tenho coragem de dizer isso porque eu sei que eu já magoei pessoas, já feri pessoas, já fui violento com pessoas na minha maneira de falar. Por que isso é assim? Por que nós somos assim? Logo no início desse livro, Vivendo a Comunicação Não Violenta, o autor ele vai pontuar o que o instigou a pesquisar sobre o assunto e a desenvolver tudo que ele desenvolveu sobre o assunto. E veja só, ele diz assim: a comunicação não violenta se desenvolveu a partir do meu interesse pessoal em duas questões, diz o autor. Primeiro, eu queria entender melhor o que há nos seres humanos que leva alguns de nós a nos comportarmos de forma violenta e abusiva. E aí ele continua dizendo: depois, eu queria entender melhor que tipo de educação é útil às nossas tentativas de permanecermos compassivos, preste atenção nisso, que acredito ser a nossa natureza, de acordo com o autor, mesmo quando os outros se comportam de forma violenta e exploradora. O que ele está dizendo aqui, eu dei destaque aqui, ele acredita que naturalmente o ser humano é compassivo. O que ele está defendendo é que o ser humano, por natureza, ele é compassivo. Por natureza, ele não tem esse problema de ser violento em suas palavras. Não, ele nasce compassivo. E que, de acordo com o autor, é no desenvolver de algo que vem de fora que faz com que, então, eu me torne violento. Então preste atenção nisso, a tese dele eu queria descobrir o que é que faz com que o ser humano deixe de ser compassivo, porque eu acredito que essa é a natureza do ser humano. Então o que ele está dizendo existe algo que vem de fora, ok? E vai contaminar essa natureza, que é boa, que é compassiva. O problema é que, a partir disso, nós negligenciamos ou até mesmo ignoramos que existe algo em nós que faz com que esse problema existe. Não fora de nós, em nós. Existe em cada ser humano uma predisposição para reagir de maneira violenta. Vem comigo. Obviamente que nós podemos lidar com diferente personalidade, que faz com que uns reajam de forma talvez não mais violenta, mas mais impulsiva. Outros têm uma personalidade diferente, mas fato é que todos nós, quando nos sentimos ameaçados, quando nos sentimos atacados, a nossa, na verdade, natureza, ou a maneira natural de reagirmos é em defesa. E muitas vezes o em defesa inclui sermos violentos. Ou seja, isso está em nós e não fora de nós. Por que isso está em nós? E o que eu estou querendo é que a gente cave um pouquinho mais fundo acerca do problema que está por trás disso. Por que isso está em nós? Isso está em nós porque isso é uma das consequências do nosso rompimento com o governo bom e amoroso de um Deus que nos criou. Quando Gênesis 3 narra para nós a decisão da humanidade de romper com o governo bom e amoroso de Deus, você, lendo Gênesis 3, claramente vai perceber que, a partir desse momento, a nossa natureza foi corrompida. A nossa natureza passou a ser violenta. Passou a ser contrária à natureza de Deus. E aí talvez você esteja pensando assim: mas eu não acredito nisso. Mas eu acredito que nós somos essencialmente bons. Não é. Não é.
E sabe por que eu estou afirmando que não é? Porque é muito fácil você olha para você mesmo, olha para a sua volta e você com honestidade vai perceber que no nosso coração não há toda essa essência boa que a gente às vezes ouve que há. Ou isso é só comigo? Às vezes eu tenho medo do meu coração. Às vezes o que eu sinto e o que eu penso, eu falo, uau, Deus, ainda bem que o Senhor me ama e me transforma. Eu tenho uma filha de 5 anos. E eu falo, ei, não é algo que vem de fora que faz ela ficar assim. Sim, a nossa natureza em Deus era perfeita. Mas a partir da queda, todos nós, e a Bíblia vai dizer, nos tornamos essencialmente rebelados contra o governo de Deus, violentos. E aí talvez isso explique para você por que eu não queria fazer tal coisa e eu fiz. Poxa, se eu tivesse pensado mais, eu não teria falado dessa forma. Isso está em nós. Isso é fruto da corrupção da humanidade. A palavra de Deus vai dizer que todo ser humano nasce escravo de corrupção e das consequências dessa rebelião. E veja, para comprovar o que eu estou falando, preste atenção na conclusão da neurociência moderna acerca disso que eu estou falando. Eu vou mostrar para vocês um trecho de uma conversa sobre comunicação não violenta e neurociência. Não são pessoas, até onde eu saiba, cristãs ou que estejam falando qualquer coisa relacionada a alguma igreja, enfim. Okay? É um bate-papo, é uma conversa entre uma doutora em psicologia social e uma doutora em neurociência e comportamento. E aí preste atenção num trechinho que eu separei dessa conversa entre as duas. Agora, como que a neurociência pode nos ajudar a compreender por que a comunicação não violenta faz tanto sentido? Porque nós, diferente dos outros animais do planeta, temos a consciência de que somos naturalmente violentos. E podemos, com isso, transcender essa natureza para podermos ser melhor. Poderíamos dizer que nós somos naturalmente violentos, mas potencialmente não violentos. A gente convive com essa natureza violenta constantemente. E essa é uma possibilidade que a gente tem de quebrar isso. Com os estudos da neurociência, a gente tem a consciência de que nós nascemos julgando. É inato o julgamento pra gente. Nós só chegamos até aqui porque nós julgamos o tempo todo. Eu quero destacar duas coisas que foram faladas ali do pouco que eu mostrei para vocês. Veja, ela diz assim: nós, diferente de outros animais do planeta, temos a consciência de que somos naturalmente violentos. Uma neurocientista está falando, nós somos naturalmente violentos. E a defesa dela é, podemos com isso então, ou seja, com a consciência de que nós somos naturalmente violentos, nós podemos transcender essa natureza para podermos ser melhor. E aí, a reação da outra pessoa foi, então nós podemos dizer que nós somos naturalmente violentos, mas potencialmente não violentos. A questão é, o que é que vai potencializar o não sermos violentos? O que é que vai potencializar isso? O que é que torna possível, então, se eu sou naturalmente violento, o que é que vai se tornar possível, o que vai possibilitar eu não ser violento? Veja, a ciência está falando, nós somos violentos. E a maneira de nós não sermos violentos é transcendendo, e eu amo essa palavra, transcendendo essa natureza para podermos ser melhor. Como é que a gente faz esse negócio? Como é que a gente resolve esse problema?
eu faço isso? Gente, a cada vez que eu estudo comportamento humano, sociedade, sociologia, antropologia, eu percebo o quanto a nossa sociedade está cada vez mais em busca de algo que transcenda a nossa humanidade. Que transcenda o meu eu. O próprio autor desse estudo, Comunicação Não Violenta, usa uma linguagem o tempo todo, do início ao fim do seu livro, uma linguagem mística e espiritualizada. O tempo todo, para apresentar a sua tese. E veja só como ele inicia o livro. O início do livro. As primeiras palavras do livro são essas. Depois, se você quiser, você pode comprovar aqui. Ele começa falando assim: a comunicação não violenta é um poderoso modelo. Mas ciência trabalha com poder, é um poderoso modelo. E ele continua: um poderoso modelo de comunicação, mas vai muito além disso. Uau, vai além de um poderoso modelo de comunicação. É um modo de ser, de pensar, de viver. Ele está falando de cosmovisão. É uma maneira de enxergar a vida, o mundo. E ele continua dizendo: a comunicação não violenta, nos ensina a nos doarmos de coração. E também nos ajuda, preste atenção nisso, a nos conectarmos à nossa divindade interior e ao que existe de mais vivo dentro de nós. Quando eu li isso, eu me lembrei instantaneamente de Gênesis 3. Quando estava lá Adão e Eva bem tranquilos no jardim, desfrutando de plenitude, harmonia, perfeição e relacionamento pleno com Deus, com toda a criação, tudo perfeito. Aí de repente aparece uma serpente, na verdade um instrumento de Satanás. E a proposta que a serpente faz é: ei, dá para vocês serem deuses. Seja Deus sobre si mesmo. Essa é a proposta de Satanás. Seja Deus sobre si mesmo. Que negócio é esse de você ter um Deus sobre você, se você tem potencialidade para ser Deus? É interessante porque aqui tem uma proposta bem legal. Basta a gente encontrar a nossa divindade interior. E aí resolve. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? A gente precisa cavar mais fundo, e eu queria mesmo afirmar para vocês: se eu encontrar a minha divindade interior, eu não sei o que vai acontecer. E eu vou afirmar: se você achar que você é um Deus, coitado de quem está ao seu redor. Nós somos potencialmente violentos, naturalmente violentos. E é verdade que nós precisamos, para resolver isso, transcender. Mas não transcender para eu mesmo, para minha divindade interior. Porque não existe esse negócio. A nossa cultura está vendendo uma ideia de que existe. E às vezes eu ouço a própria perspectiva religiosa, de espiritualidade, também continuando defendendo esse negócio. Sabe quando? Por exemplo, tem um texto muito conhecido, quando o apóstolo Paulo, acho que eu até mencionei ele na semana passada, quando o apóstolo Paulo fala acerca de Jesus, e ele diz em Filipenses que nós devemos ter a mesma postura de Jesus. E ele vai discorrer dizendo que Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a se tornar semelhante aos homens, e se fez servo. Como que a gente aprende esse negócio? A aplicação disso. Eu não sei você, mas eu já ouvi várias vezes a aplicação disso girar em torno de: você precisa se esvaziar de si mesmo. Essa é a postura de Jesus que você precisa imitar. Se esvaziar de si mesmo. A questão é: esvaziar de quê? De que eu tenho para me esvaziar?
Tem até música que fala disso. A questão é de quê? Nós já estamos vazios. Eu não tenho mais nada para... Na verdade, eu não tenho nada para me esvaziar. Eu estou vazio. Jesus é que tem como me encher. Eu não tenho como me esvaziar de nada. A postura que o apóstolo Paulo está dizendo ali é: sejam servos. Não tem a ver com se esvaziar. Então, a gente precisa parar de viver nessa síndrome de sendo semideuses. Como se nós tivéssemos alguma coisa em nós. Nós não temos. E eu queria afirmar isso. Fora da vida de Deus, fora do Evangelho, nós somos potencialmente violentos, inclinados para o mal. Nós nascemos assim. Isso é fruto da queda. Não tem esse negócio de que nós somos essencialmente bons. Não somos. E é só você ser honesto com você mesmo e você vai chegar à mesma conclusão. É verdade, eu não sou. Eu sou inclinado para o egoísmo, eu sou inclinado para a ganância, eu sou inclinado para o egocentrismo, eu sou inclinado para a vaidade. Essas coisas eu sou inclinado. São essas coisas que estão no meu coração. E por causa dessas coisas, eu também muitas vezes sou violento na minha forma de falar. É só pisar no meu calo. Isso é assim com todos nós. Isso é assim. Você que tem filho pequenininho, você já deve ter visto isso acontecer. Alguma coisa não saiu do jeito que ela gostaria ou ele gostaria, e ele te violentou verbalmente. E ele te agrediu verbalmente. Sabe do que nós precisamos? Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que resolva. Não é o que está acontecendo fora, é o que está acontecendo dentro. É disso que nós precisamos. E aí, de uma possível solução, o Evangelho traz uma poderosa solução. Eu quero ler com vocês um texto que se encontra em João, no Evangelho de João, no capítulo 8, e eu vou ler do versículo 1 até o versículo 11. João 8, do 1 ao 11. O texto diz assim: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se assentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Preste atenção, Jesus, ele está de repente diante de uma multidão a qual ele estava ensinando. Agora uma mulher que foi pega no ato de adultério e alguns líderes religiosos, mestres da lei e fariseus. E preste atenção no que Jesus vai fazer aqui com todos esses envolvidos. Vocês se lembram dos 4 passos propostos pela comunicação não violenta? Estão aí. Observar sem julgar, identificar os sentimentos, reconhecer as necessidades, saber pedir. Olhem para isso. Mas preste atenção antes aqui em mim. Gente, eu não estou querendo aqui criar nenhuma tese, mas eu estou apenas constatando que muitas das descobertas contemporâneas estão presentes em Jesus. Isso é incrível.
muito daquilo que estão descobrindo, desenvolvendo, vocês vão ver como está presente em Jesus. Jesus está ensinando para uma multidão. Preste atenção e imagine essa cena. Jesus está ensinando para uma multidão. De repente, chegam alguns homens, mestres da lei, fariseus, religiosos, carregando uma mulher que fora pega em adultério. Imagina essa cena, a multidão vendo aquilo. Aqueles homens doidos para pegarem Jesus em algo, colocam então aquela mulher diante dele e o questionam Jesus com base na lei de Moisés, que condena o adultério, ok? Com pena de morte, com apedrejamento. Imagina essa cena e aí de repente todos se voltam para Jesus. A multidão, a mulher, aqueles homens, e todos esperam uma posição de Jesus. E aí? O que é que você vai falar? Como é que você vai sair dessa? O que vai ser resolvido? O que é que a gente vai ouvir da sua boca? E é interessante porque o primeiro princípio da comunicação não violenta é observar. E preste atenção, primeiro eu quero destacar o que Jesus vai fazer agora, ou a comunicação que Jesus vai iniciar com os religiosos. Porque apesar de toda essa cena estar montada, a multidão, a mulher e os mestres da lei, fariseus religiosos, Jesus por um momento vai se comunicar com os religiosos. E é assim que Jesus começa a se comunicar. Primeiro, observando. Lembra? Antes de você falar qualquer coisa, antes de você brigar, antes de você reagir, antes de você... Observe. E é interessante porque Jesus, o texto diz que ele se agacha e começa a escrever com o dedo na terra. Longe de mim querer especular o que é que Jesus estava escrevendo na terra, porque o texto não diz o que ele estava escrevendo na terra, então a gente não pode dizer o que ele estava escrevendo na terra. Mas eu gosto de imaginar, e não tem problema nenhum a gente imaginar. Então, não digam assim, o pastor Pedro disse que Jesus estava falando e escrevendo tal coisa. Eu não estou dizendo isso. Mas quando eu vejo essa cena, eu imagino que Jesus agacha e frente ao que aqueles homens estavam querendo fazer, o que eles estavam querendo fazer? Eles estavam querendo condenar aquela mulher e ao mesmo tempo pegar Jesus, e eles citam a lei. E eles citam uma parte da lei de Moisés. Eu gosto de imaginar Jesus agachando e começando a escrever toda a lei de Moisés. Toda a lei. Não só o adultério, toda a lei. Porque a lei de Moisés não diz respeito só ao adultério. Fala de várias coisas. Não roubar. De várias outras coisas. Mas fato é que Jesus está diante de uma tentativa de ser pego em algo que ele fala, mas no primeiro momento ele não fala nada. O que nos leva a entender que ele está observando toda a situação. E aí quais são os próximos passos? Os próximos passos da comunicação não violenta é: identifique os seus sentimentos, depois reconheça suas necessidades e aí então peça. Quais são os sentimentos de Jesus diante da religião? Se tem algo que mexe com o sentimento de Jesus, o deixando bravo, é só você ler os evangelhos que você vai encontrar isso facilmente. São posturas religiosas. Isso mexe com Jesus. E eu realmente acredito que Jesus ficou bravo diante dessa situação. Mas Jesus tem total controle sobre seus sentimentos, diferente de nós. Ele tem total controle. E ele sabe exatamente o que ele precisa fazer. E o que ele precisa fazer nesse momento com os religiosos é mostrar para eles que eles também têm pecado. Que eles também não são tão bons assim quanto eles pensam.
E aí Jesus precisa então falar isso, e é interessante porque o que Jesus vai fazer, o texto vai dizer assim, eles continuaram a exigir uma resposta. Então eu imagino Jesus ali agachado, escrevendo na areia, e os caras assim, aí de repente e aí? O que você vai falar? Aí o texto diz que Jesus se levanta e disse, aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. E aí olha o que Jesus vai fazer. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. É ou não é para dar raiva? O que esse cara está fazendo? Jesus foi assertivo, ele falou exatamente o que ele queria falar. E o pedido de Jesus aqui é, qual foi o pedido de Jesus? Joga pedra. Esse foi o pedido de Jesus, atira a primeira pedra. Com uma condição. Aquele de vocês que nunca pecou. Por isso que para mim faz muito sentido Jesus estar escrevendo na terra toda a lei. Porque você imagina aí, você olha aquela situação, você olha para a terra, está lá um negócio que fala, pô, mas aquilo ali eu... E aí o barulho das pedras começam a cair no chão. Jesus está lá tranquilão escrevendo. Ele não precisou ser violento, ele não precisou ficar bravo. Não. O problema é que religioso não aprende, né? Aí depois você vai ver. Religioso não aprende, gente. Você quer aprender? A primeira coisa que você precisa fazer é deixar de ser religioso. Religioso não aprende nunca. Aí depois Jesus vai se comunicar agora com a mulher. Ele precisa falar com a mulher. E ele está nesse cenário de observação o tempo todo. A mulher está ali presente diante dele. E vamos lá, o mesmo exercício. Depois de observar, ele identifica sentimentos, reconhece necessidades, ele pede. Olha como tudo se encaixa. Quais são os sentimentos de Jesus diante de um pecador? Quais são? Compaixão. Compaixão. Leia os evangelhos e você vai ver que Jesus, diante de pessoas necessitadas, que carecem da sua graça, ele não tem problema nenhum em sentar com elas, em gastar tempo com elas. Por quê? Porque Jesus se compadece, o coração dele é cheio de compaixão. É isso que está no coração de Jesus. Tomado por compaixão, Jesus reconhece que qual é agora a necessidade? A necessidade que Jesus tinha com os fariseus era, eu preciso mostrar a esses caras quem eles são. E a necessidade agora que Jesus tem para falar com aquela mulher é, eu preciso mostrar para ela quem ela é. E aí é interessante porque aí o texto vai dizer, então Jesus se levanta de novo e diz à mulher, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse, eu também não a condeno. Então vá e não peque mais. Pela segunda vez Jesus fica de pé. E agora ele fica de pé para falar com aquela mulher. E o que nós vemos em Jesus é aquilo que está todo mundo falando que a gente precisa ter. A tal da empatia. A questão é, empatia não é sentir o que o outro sente. Sabe por que empatia não é sentir o que o outro sente? Porque isso é utópico. Eu não sinto o que o outro sente. Empatia é se compadecer do que o outro sente. É ter compaixão diante daquilo que o outro sente. Isso é empatia. E é exatamente o que nós encontramos em Jesus. Sabe por que nós encontramos isso em Jesus? Porque Jesus diz algo muito interessante aqui, que a gente precisa prestar atenção, quando Jesus diz assim, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles ficou para te acusar? E a mulher diz, não, por que nenhum ficou para acusar? Porque Jesus colocou uma condição para acusar. A condição foi, se nenhum de vocês estiver em pecado, pode jogar pedra. Essa foi a condição. E aí Jesus vai dizer assim, eu também não a condeno. Por que Jesus diz isso? Porque se tem alguém ali que poderia condená-la, é Jesus.
Mas ao invés de Jesus condená-lo, o que Jesus foi? Empático. Ele se compadeceu do que ela estava sentindo. E aí agora ele pede. E qual foi o pedido de Jesus? Vá, não peques mais. E Jesus, ele fala no singular, não peque mais aqui, e às vezes a gente acha que ele está falando com relação ao adultério da mulher. Mas não. Jesus está falando com relação a ela deixar de seguir a vida por conta própria e se render àquele que a fez e a criou. Isso é arrependimento, gente. Às vezes a gente acha que arrependimento é eu me arrepender de algo que eu fiz. Mas se eu me arrependo de algo que eu fiz sem mudar a direção do meu coração, amanhã eu vou fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Agora, quando eu sou transformado, aí sim eu posso deixar de fazer aquilo. Muitas pessoas, estudiosos do Novo Testamento, defendem a ideia de que essa mulher é Maria Madalena. Não dá pra gente afirmar isso, okay? Porque existe muita discussão com relação a se essa mulher era, mas eu gosto de pensar na possibilidade dela ser. Porque Maria Madalena é uma ex-prostituta, okay? Que compreende o que é arrependimento. E ela não apenas abre mão da prostituição, mas ela se torna uma seguidora de Jesus. Isso é arrependimento. Então é disso que Jesus está falando para essa mulher, seja ela Maria Madalena ou não. Ei, agora vá e abra mão da sua independência. Abra mão de você achar que é você que se sustenta. Abra mão de você achar que é você que faz as coisas por conta própria. E as palavras dessa mulher são: não, Senhor. As únicas palavras que ela diz. Por quê? Porque ela entendeu que ela não foi condenada. E ela pôde ir. E aí talvez você pergunte, ou esteja esperando eu sair dessa cena de Jesus dando uma aula de comunicação não violenta e começar a falar o que eu e você precisamos fazer. Seria muito fácil eu vir e trazer vários princípios bíblicos de como não sermos violentos em nossa maneira de falar, de comunicar. Mas talvez você não tenha se dado conta, enquanto eu mostrava a aula que Jesus está nos dando aqui de comunicação violenta, preste atenção nisso. Talvez você ainda não tenha se dado conta de que você e eu somos essa mulher adúltera, condenada à morte. Que eu e você nessa história toda éramos aqueles que estávamos diante de Jesus, prontos para sermos condenados. E Ele poderia nos condenar. Mas por causa de Jesus nós não somos mais condenados e agora nós somos livres. Como eu disse, eu poderia dar dicas de como não ser violento e encontrar princípios na Bíblia para isso. Mas a Bíblia não é sobre princípios. A Bíblia é sobre transformação. Eu vou repetir. O Evangelho não é sobre princípios. O Evangelho é sobre transformação. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. Não para dar princípios, mas para salvar. Lembra do problema mais profundo? Então, o Evangelho é a solução para ele. Eu queria chamar a sua atenção aqui para isso. Quem é você? Quem sou eu? Por muitas vezes eu ouvi pessoas pegando esse acontecimento, desse texto, para confrontar a questão da postura dos fariseus. Né? Que muitas vezes a religião faz isso mesmo, e religiosos fazem isso mesmo, condenam, apontam o dedo, mas eu não quero enfatizar isso para mim e para você nessa noite. Eu quero que tenhamos a consciência de que essa mulher representa todos nós. Essa mulher pega em adultério representa todos nós. Sabe por quê? Porque quando a humanidade decidiu viver por conta própria, alheios à realidade de um Deus criador, sabe o que aconteceu? Nós o traímos.
nós o traímos. Nós traímos aquele que nos criou. E como é que Deus lidou com isso? Nos dando vida, juntamente com Cristo. Nos dando salvação. E aí preste atenção, se você que está me ouvindo, crê em Jesus, crê naquilo que as Escrituras dizem a respeito de Jesus, pela fé, aí sim é possível e transformador não mais sermos violentos quando falamos. Está entendendo? Não dá para a gente olhar para o que Jesus fez e tentar imitar o que Jesus fez sem antes a gente entender que nós éramos aquela mulher adúltera e aí entender o que Ele fez por nós, para que então Ele diga para mim e para você, agora vá, você é livre, você não precisa mais ser violento quando fala com as pessoas. Você foi salvo, você foi liberto, você é uma nova pessoa. Essa é a beleza do Evangelho. Jesus não apenas transforma a nossa comunicação violenta em comunicação não violenta. Preste atenção nisso. Porque qualquer metodologia, enfim, pode nos ensinar a não sermos a deixarmos de sermos violentos e agora nos comunicarmos de forma não violenta. Mas Jesus faz outra coisa. Jesus muda a nossa comunicação violenta por uma comunicação transformadora. Porque aqui que está a grande diferença de tudo. Não basta você não ser violento. A questão é, quando você fala, você transforma vidas. Quando você fala, a sua comunicação é transformadora. Porque não tem a ver apenas com você. Não tem apenas a ver com você resolver um problema seu. Imagine quão incrível é você não apenas deixar de ser violento quando fala, mas passar a ser transformador quando fala. E só existe uma maneira disso acontecer. Você entender que você era aquela mulher adúltera que foi salva por Jesus. E por causa disso, agora a vida de Jesus está em você. E porque a vida de Jesus está em mim, porque Jesus está em mim, porque a vida dele está em mim, agora não sou mais eu que falo, mas é ele que fala. O apóstolo Paulo vai dizer que não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ei, se você crê no Evangelho, por favor, entenda que não tem a ver com o que você está fazendo aqui agora, mas tem a ver com o que você vai falar amanhã, e com quem você vai falar amanhã, e o que você vai falar amanhã. E que se você crê no Evangelho, você precisa então dizer e entender que já não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive. Já não é mais você quem fala, mas é Cristo que fala. Eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas eu sei que se todos nós amanhã falarmos o que Jesus fala, o caos é transformado. E eu não quero apenas que pessoas passem por mim e elas não sejam violentadas pelas minhas palavras. Eu quero que pessoas passem por mim e elas sejam transformadas pelas minhas palavras. Eu quero que pessoas cheguem para conversar comigo tristes e saiam felizes. Eu quero que pessoas cheguem para conversar comigo quebradas, arrebentadas, sem esperança e saiam cheias de esperança, cheias de expectativa. Eu quero que pessoas passem por mim e falem comigo e elas estão destruídas, culpadas, e elas saem livres, libertas. E, meu querido e minha querida, isso você não vai conseguir achar em livro e nem em nenhuma teoria, mas no poder transformador do Evangelho. E eu quero chamar a atenção daqueles que estão aqui e que se dizem seguidores de Jesus. Preste atenção nisso. Não tem desculpa para nós sermos violentos com as nossas palavras. Nós precisamos avaliar. Lembra que eu comecei falando que muitas e muitas vezes nós somos com aqueles que nós dizemos amar. Nós precisamos avaliar esse negócio. Porque se Jesus está em mim, se Jesus está em você, não tem desculpa.
poder do Evangelho está em mim, está em você. Então, se nós continuamos sendo violentos, dizendo que somos seguidores de Jesus, falta arrependimento. A gente precisa parar de desculpa, porque a gente sempre tem desculpa. Ah, não, eu falei assim porque a pessoa falou assim comigo. Ah, não, eu falei assim porque eu estava bravo. Ah, porque meu dia não foi bom. Ei, o Evangelho é sobre você ter morrido para você mesmo e compreender que agora a vida de Jesus está em você. Não tem a ver com o seu ou com o meu esforço, tem a ver com o poder da vida de Jesus que está em nós. Então o que falta? Falta a gente começar a viver pela fé e a gente falar não para os nossos sentimentos, entendendo que Jesus está em nós. E por isso, mesmo que eu esteja bravo, eu tenho autoridade para dizer não para os meus sentimentos, para que a minha boca não gere morte, mas gere vida. E eu quero concluir com esse provérbio 12 agora, versículo 18, não faria nenhum sentido eu começar por ele, mas faz todo sentido eu terminar por ele, porque ele diz respeito à vida de Jesus. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras do sábio trazem cura. Sabe qual é a aplicação disso? Não basta não ser violento. Por meio de Jesus, as suas palavras vão levar cura. Cura. Cura para as pessoas. Para a gente levar para casa essa semana. Primeiro, o que é que as suas palavras geram? O que é que as suas palavras têm gerado? Seja honesto. Reflita. Pense nessa sua última semana. E como eu disse, talvez vai ser mais fácil você chegar à conclusão disso olhando para o seu círculo mais próximo de relacionamento. O que é que as suas palavras estão gerando nas pessoas? Maridos, o que é que as suas palavras estão gerando nas suas esposas? Esposas, o que é que as suas palavras estão gerando nos seus maridos? Pais, o que as suas palavras estão gerando nos seus filhos? Filhos, o que as suas palavras estão gerando nos seus pais? Funcionário, o que as suas palavras estão gerando na sua empresa? Empresários, o que as suas palavras estão gerando nos seus funcionários? Vida ou morte? Vida ou morte? Quando as pessoas passam por você e falam com você, como elas saem? Elas saem inspiradas ou elas saem expiradas? Elas saem vitalizadas ou elas saem drenadas? Como você é conhecido? Quando as pessoas lembram de você, elas lembram de quê? Será que elas lembram da última vez que elas foram feridas pelas suas palavras, ou elas lembram da última vez que elas foram curadas pelas suas palavras? Porque é isso que o Evangelho gera em nós. E aí a gente precisa entender que se nós cremos na obra consumada de Jesus, então o Espírito Santo de Deus está em você, está em nós. Por isso, leve cura por meio das suas palavras. Leve cura. Independente de onde você esteja, leve cura. E isso significa sim que seja alguém que você vai atender, seja um cliente que você vai vender, seja uma reunião que você estiver, seja dentro de casa, seja na vizinhança, seja na praia, seja... Quem aqui nunca passou por uma atendente de supermercado e foi tratado mal? E aí qual é a nossa primeira reação muitas vezes? Terminar de matar. Já experimentou perguntar, ei, tá tudo bem? Já experimentou? Tá tudo bem com você? E fala com ela assim: você sabia que Jesus ama a sua vida? Qual é o seu nome? Presta atenção, isso não está em nós, ok? Isso não está intrínseco em nós. Alguns, por personalidade, talvez seja inclinado por isso, mas naturalmente não. Ontem, eu fui ao mercado à noite, e eu sou
Por conta da minha personalidade, eu tenho uma tarefa e eu vou cumprir a tarefa. Então eu tinha que comprar tal coisa, eu fui para comprar tal coisa. Eu desci do carro pensando, eu vou em tal prateleira, eu vou comprar e vou embora. E eu parei o carro fora do estacionamento e eu focado na tarefa, saí do carro, fui andando e quando eu estava subindo a escada, eu senti o Espírito falar comigo, olha para trás. E quando eu olhei para trás, eu vi uma mulher com um bebezinho no colo, dando de mamar. Agora presta atenção, estava em frente ao meu carro e eu não a vi. Mas sabe esse negócio de que o Espírito está em nós? A gente precisa começar a acreditar que é isso. E eu olhei o relógio e falei assim, mas eu preciso fazer tal coisa rápida. E aí não dá para subir a escada. Eu voltei e eu falei, ei, qual é o seu nome? Ela falou o nome, eu falei, você está precisando de alguma coisa? E aí eu soube que realmente era o Espírito, porque ela falou assim, eu tô. Ela falou, eu perguntei de quê? Ela falou, tô precisando de uma lata de leite pro meu filho e de uma lata de óleo para eu cozinhar. Ela não pediu dinheiro, ela não pediu biscoito, ela não pediu nada, bebida. Eu quero uma lata de leite e uma lata de óleo. Eu fui, comprei o que eu tinha que comprar, comprei uma lata de leite e o óleo, e entreguei para ela. Eu falei, ei, eu queria dizer para você que isso não fui eu que fiz, mas Jesus está em mim e Ele ama a sua vida. Ele se importa com você. E Ele está vivo. Eu não sei qual é a sua condição, mas eu sei que um dia tudo isso vai acabar. E Ele ama a sua vida. Eu abençoei a vida daquela mulher e daquele menininho e fui embora. Eu estou contando isso para você, para que você comece a dar atenção ao Espírito que está em você. Porque o Espírito que está em você é a vida de Jesus. E a vida de Jesus é para levar cura. A vida de Jesus é para passar por pessoas que estão vivendo uma grande tempestade. E Ele traz calma. E Ele traz paz. É por isso que o Espírito está em nós. É por isso que a vida de Jesus está em nós. Então, ao longo dessa semana, leve cura por meio das suas palavras. Segundo, ao longo dessa semana, transforme o dia de alguém com palavras de vida. Dê boas palavras. Você já percebeu como nós somos rápidos em criticar? Você já percebeu como nós somos rápidos em achar um problema e falar sem problema nenhum? Mas quando nós temos que dar um elogio, quando nós temos que dar uma boa palavra, nós pensamos 2, 3, 5 e não falamos. Parece que dar boas palavras virou sinônimo de fraqueza. Mas nós precisamos entender que dar boas palavras é o estilo de vida do reino de Deus. Então dê boas palavras. Acalme pessoas desesperadas. Acalme pessoas desesperadas. O que mais tem em Vila Velha são pessoas desesperadas. O que mais tem no seu trabalho são pessoas desesperadas. O que mais tem na sua vizinhança, o que mais tem na sua família. Acalme essas pessoas. A vida de Jesus está em você. Que as suas palavras levem força e não medo. Ei, em nome de Jesus, se você é alguém reconhecido ou conhecido por pessoas no seu trabalho, na sua empresa, na sua faculdade, como aqueles que as pessoas lembram e pensam assim, não, eu tenho até medo de falar com ele ou com ela. Deixa eu dar uma palavra específica para aqueles que são donos de negócio e têm funcionários. Ame seus funcionários. Dê boas palavras para eles. Elogios. Não precisa ter vergonha de fazer isso não. E aí, por último, utilize os princípios da comunicação não violenta. Observe antes de falar. Identifique os seus sentimentos. Comece a prestar atenção. Reconheça as suas necessidades de fato. O que é que você quer falar de fato? E por último, elabore os seus pedidos. Agora, não queira fazer isso antes de compreender que Jesus Ele é a comunicação não violenta.
Mas não apenas isso, Ele é a comunicação transformadora. Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, nós te agradecemos, porque não apenas a solução para esse problema, muitas vezes tão latente e evidente em nós, não é sobre a gente decorar alguns passos para a gente deixar de ser violento com as nossas palavras. Muito obrigado, porque não tem a ver com isso. Todas essas coisas são boas, todas essas coisas podem de fato nos auxiliar, mas muito obrigado, porque o Evangelho é sobre ser transformado. E eu oro, Jesus, para que o Seu Espírito em cada um de nós gere transformação na nossa maneira de falar. Senhor, muito obrigado, porque nós éramos aqueles que traímos o Senhor. Nós éramos aqueles que decidimos abrir mão de um relacionamento bom e perfeito com o Senhor. E o Senhor poderia nos condenar. Só o Senhor poderia nos condenar, mas ao invés de o Senhor nos condenar, o Senhor foi condenado no nosso lugar. Obrigado, Jesus, porque agora nós podemos ir livres de culpa, condenação, mas não apenas isso, nós podemos seguir transformados pelo poder do Teu Evangelho em nós. Muito obrigado, Senhor, porque numa sociedade que só faz pelo outro mediante alguma coisa em troca, por meio das Suas palavras, nós podemos transformar temporais de pessoas. Muito obrigado, Senhor, porque por meio da Tua vida em nós podemos acalmar, nós podemos dar força. E que já nessa semana isso seja assim. Deus, eu oro por famílias aqui, por relacionamentos conjugais, casamentos, onde há violência no falar um com o outro. Pai, em nome de Jesus, que haja amor, cumplicidade, que sejam palavras de vida, Deus. Em nome de Jesus, amém, amém.